Podemos? Vamos começar uma oração. Obrigado, Senhor, por essa noite, pelo privilégio de estarmos mais uma vez aqui para aprender a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado em nossas vidas. Rogamos pelo nosso país, pela situação grave em que se encontra a nossa nação. Tenha misericórdia, Pai, pelo Teu poder. Rogamos que o Senhor interfira em nossa nação, impedindo, Senhor, a mão daquele que deseja a destruição, daqueles que desejam o mal, simplesmente para conseguirem apresentar sua ideologia e defenderem seu ponto de vista, a despeito do pobre, a despeito da viúva, do órfão, a despeito, Senhor, do trabalhador, a despeito de todos nós, meu Deus. Rogamos a Ti, porque sabemos que o Senhor é o Deus da nação. Sabemos que o Senhor é o nosso Senhor, é o Deus do Brasil e que domina céus e terra. Ajuda-nos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos, então, começar. Nosso assunto hoje é esse que está aí, justificação, capítulo 11. Deixe-me abrir aqui. Ok. Bom, esse assunto de justificação é um assunto que nós já tratamos em outros momentos da nossa igreja, mas certamente há muito que podemos aprender e que, se Deus quiser, nós podemos aprofundar um pouco mais ainda o nosso conhecimento. É importante lembrar o que conversamos na semana passada sobre o chamado eficaz, porque há uma relação muito íntima entre o chamado eficaz e a justificação. Então, vamos lá. Primeiro capítulo é esse aí, que diz assim: Os que Deus chama eficazmente, também livremente justifica. Esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça, mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé, o ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem de si mesmos, mas que é dom de Deus. Então, Romanos 8, versículo 30, vamos observar alguns textos que tratam sobre esse assunto. Romanos, com certeza, é um livro que veremos várias vezes, porque é um assunto muito importante na carta aos Romanos. Então aqui, Romanos capítulo 8, versículo 30, nós encontramos o apóstolo Paulo falando a respeito desse trabalhar do Senhor em nossas vidas. No versículo 29 que começa: Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Observe aí a sequência e, portanto, a conexão entre o chamado e a justificação. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, observe que o primeiro ponto que diz aí é os que Deus chama eficazmente, quer dizer, aqueles que Deus chamou, esses também são justificados. Então,
Assim como falamos na semana passada, que o chamado é um ato do Espírito Santo em operar alguma coisa eficaz e inalterável, algum poder sobrenatural da parte, portanto, do Espírito Santo, em regenerar aquele incrédulo, aquela pessoa, a fim de que ela possa responder às verdades do Evangelho, agora nós observamos que esse chamado é o que levará também à justificação. Há uma consequência aqui, há uma cronologia que nos mostra esse trabalhar de Deus. Mas o que, afinal de contas, é essa justificação? Romanos, capítulo 4. Vocês estão com o microfone? Acho que não, né? Romanos 4, versículo 5. Versículo 4, na verdade. Pouco. Vamos ler, na verdade, a partir do versículo 1, que é melhor para entender aqui a questão de Abraão. Que, pois, iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se orgulhar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Olha aí a analogia que ele está colocando. Alguém que trabalha, após o final do seu trabalho, é necessário que aquele que contratou pague o devido salário. Aquele que contratou passa a ter uma dívida com o seu trabalhador. Não é um favor. Antes, é um ato de dívida, né? Uma obrigação daquele que contratou o salário. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Então o apóstolo Paulo recorre aqui ao Salmo, né? Salmo de número 32, versículo 1 e 2. E essa citação aponta para esse trabalhar gracioso de Deus em trazer justiça de forma não meritória. Esse é um ponto central da justificação segundo a visão reformada. Observe, deixa eu tirar aqui o casaco que já está esquentando. Observe que a justificação segundo a visão romana, ela tem mérito humano. Ela tem um mérito daquele que participa. É uma obra divina, mas também uma obra humana. O que nós chamamos de sinergismo. Assim como Deus perdoa os pecados, o homem faz certas obras meritórias para alcançar justiça. Para aqueles que já estavam comigo no ano passado, no CTR, falamos muito sobre isso. Quais eram essas obras? Quem lembra? Que Lutero enfrentou. Indulgências, ok. O que mais? Indulgências é a clássica, né? Mas tem mais. Ninguém lembra? As peregrinações. Lembra? Quanto mais longe o camarada ia, ou o local com mais... Não. Quais eram os locais que as pessoas mais procuravam? As igrejas, né? Que eles mais procuravam estar nas missas para obter maior justiça. Vocês lembram qual era o critério? Onde havia maior número de relíquias. Quase falou, né? As relíquias. Tanto é que Lutero chega a brincar, dizendo que existia tantos pedaços da cruz de Cristo que dava para construir a Arca de Noé. Porque muitas igrejas, e quanto mais relíquias
aquelas igrejas tinham, maior mérito as missas concediam àqueles que peregrinavam a ela. Daí que nasce aquele negócio de Santiago da Compostela, e Vaticano, inclusive nessa época que o Vaticano vai ser construído, né, não o Vaticano, mas a Capela Sistina, e é exatamente as indulgências, elas começam a ser cada vez mais ferrenhas para a construção da capela. O Papa pega o empréstimo, tem que pagar o empréstimo, e ele vai fazer como? Agora ele vira o Edir Macedo, né? Ou dá ou desce. E aí ele contrata os seus cobradores, e a teologia é muito simples. A musiquinha já cantava. No tilintar das moedas, a alma sai do purgatório. Então é muito simples. Você chegava lá, você tinha um parente, talvez você sabia que o parente não tinha sido muito justo, aquela coisa toda. Então você sabia que ele estava nesse purgatório já há um bom tempo. Então você pensava assim, vou aliviar para o meu querido parente. Então, pagava a indulgência, era assinada pelo Papa e estava garantida ali o mérito necessário para sair, ou pelo menos diminuir, as suas pendências no purgatório. E isso também podia ser feito pela própria pessoa, né? Havia ali um banco, a gente já conversou sobre isso, o banco do mérito, né? Que era esse banco do mérito que o Vaticano tinha, o Papa era o seu, né, banqueiro, por assim dizer, né, aquele que poderia conceder, era um mérito que era obtido por quem? Vocês lembram? Pelos santos. Os santos romanos, eles eram homens tão justos que a sua justiça excedeu tanto na vida deles que eles salvaram suas almas, mas ainda ficou um crédito, uma sobrinha. Aí essa sobrinha entrava no banco para que a igreja agora, que é a dona desse mérito, ela pudesse conceder aos que creem. E quem é a maior, isso é fácil agora, né? De todas em mérito e justiça? Maria. Então é aí, especialmente, que começa-se todo um trabalhar, uma ênfase muito grande pela intercessão de Maria. Então observe que o crente romano, ele tinha, além de crer no Senhor Jesus, fazer obras justas, que envolvia a participação da missa, que envolvia as indulgências, que envolvia as peregrinações, boas obras, uma série de coisas que o camarada fazia para receber ou para ter maior justiça. Lutero vai de encontro com tudo isso quando afirma que não, que isso não é uma obra meritória, mas é uma obra da livre graça de Deus. É Ele quem justifica o pecador. E essa justificação, ela é tamanha que não é simplesmente um ato daquela pessoa ser justa. Isso é interessante. Todos os justos em Cristo Jesus são pecadores injustos. São condenados. Porque esse é o quadro que o apóstolo Paulo pinta no início da sua carta. Que todos estão condenados. Que todos estão diante da mesma condenação do mesmo pecado. Que é a escravidão do pecado, que é a condenação adâmica, né? Todos que estão em Adão, quer dizer, toda a humanidade, está condenada também em Adão. Porém, a justiça de Cristo, essa sim, ela é a garantia para que eles se tornem justos. Então, veja aqui, ó, capítulo 3, verso 24.
Na verdade é melhor um pouco antes, é a partir do versículo 21. Na verdade é melhor a partir do versículo 19. 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo mundo seja culpável perante Deus. Pronto. Todo mundo é culpável perante Deus porque todo mundo quebra a lei. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Essa justiça é o que ele vai explicar agora. Justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, todos na mesma situação. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Então, observe que essa justiça agora manifesta, não é manifesta em nós, mas em Cristo. Por isso que quando a Confissão diz assim, esta justificação não consiste em Deus infundir neles a justiça. A justiça, ela é derramada em Cristo, a ira de Deus. E uma vez que Cristo cumpre essa justiça, aí vem o que vem agora em seguida. Mas em perdoar os seus pecados e em considerar e aceitar as suas pessoas como justas. Aí que está o ponto. Na visão reformada de justificação, ela é um ato forense. Isso é importante. Apesar do termo estranho, mas é importante lembrar isso aí. A justificação é um ato judicial de Deus. Não é um ato, portanto, de modificação moral ou ontológica do homem. Mas em Deus, declarar justo pecadores. Declarar justos pecadores. Essa declaração de Deus é feita por intermédio da redenção em Cristo Jesus. Vocês estão acompanhando o raciocínio? Essa declaração da parte de Deus é em declará-los justos e, portanto, perdoar-lhes os pecados, aceitando assim essas pessoas como justas. Deus não os justifica em razão de qualquer coisa neles operada ou por eles feita, mas somente em consideração da obra de Cristo, não lhes imputando como justiça a própria fé. Não é a fé que justifica, é Cristo. A fé é a mão que recebe a justiça, é o meio, mas a justiça vem pela obra de Cristo. Isso é importante, porque há uma confusão aqui em tratar a fé como uma obra humana, em tratar a fé como alguma coisa esperada do homem para que haja, de fato, a justificação. Mas como a justificação é uma obra de Deus para consigo mesmo, por quê? Porque é o Deus Pai com o Deus Filho. É uma relação intratrinitária, aplicada pelo Espírito Santo. Vamos ver em seguida. E a única coisa que o homem participa nisso é pela fé. Mas essa fé, ela também foi dada por Deus. É isso que termina o texto. Vamos ver. O ato de crer ou qualquer outro ato de obediência evangélica. Mas, imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, quando eles o recebem e se firmam nele pela fé, que não tem em si mesmos, mas que é dom de Deus. Então, até mesmo a fé para receber a justiça de Deus, a obediência de Cristo, e assim ser declarado justo, é um ato de Deus. Vamos observar aqui mais um pouco essa questão. Eu não tenho um quadro aqui para a gente desenhar. Nosso quadro está arrebentado, precisamos de um quadro novo, inclusive. Bom lembrar. Mas vou tentar aqui fazer a analogia. Em Cristo acontece o seguinte.
E aí vem a resposta àquela pergunta de criança. Se Cristo veio para nos salvar, por que ele não chegou com 33 anos? Chegou, né? Desceu com 33 anos, caminhou até a cruz, morreu e ressuscitou no terceiro dia. Né? Uma pergunta boa, de criança. Por que que Cristo precisou esperar 33 anos para morrer, para salvar os incrédulos? O que tinha de importante para ele fazer esses 33 anos? Cumprir a lei. Porque era necessário que ele cumprisse a lei para que ele tivesse em si a obediência. Deus, Cristo, obedeceu a lei, cumpriu a lei, satisfazendo a Deus Pai aquilo que ninguém satisfez. Portanto, na cruz, quando nós dizemos que Cristo tomou sobre si os pecados, não somos nós que dizemos, né? A Escritura nos fala, ele tomou sobre si os nossos pecados, o que está acontecendo? Então imagina aqui que somos nós aqui, os eleitos de Deus, e aqui está Cristo. Na cruz, Cristo recebe os nossos pecados nele, e nós recebemos a obediência, ou o cumprimento da lei. Aqui há uma dupla imputação. Um recebe a obediência e o outro recebe os pecados. Por isso que a gente fala que na justificação há um sentido positivo e um sentido negativo. O sentido negativo é que Cristo tomou sobre si os pecados, tirando a condenação dos pecados que era nossa. Por isso ele morreu. Porque ele era justo, inocente e puro. Pode alguém justo morrer? Não. Por quê? A morte é um salário do pecado. Então, se Cristo morreu, é porque aconteceu alguma coisa ali. O que foi que aconteceu? O pecado, que não era dele, mas nosso, ele tomou sobre si, a condenação. Por isso que ele morreu. E nós, pela fé, recebemos a obediência da lei que ele fez e nos tornamos, portanto, satisfeitos ou satisfatórios em Cristo para com Deus. Aquilo que nos era de condenação agora nos é para justiça. Veja comigo, por exemplo, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 19 ao 21. Mais alguns textos que tratam sobre essa questão da justificação, para vocês acharem que eu não estou inventando aqui. 19 ao 20. Segunda 5, 19 ao 21. Se alguém estiver perto do microfone aí, pode ler, por favor. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, está aqui a descrição exata que eu acabei de fazer para vocês. Não imputando a transgressão, mas recebendo ele, né, se fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então, observe essa dupla situação, dupla imputação da justificação. Tito 3, 5 a 7. Pode ser a partir do versículo 4. Tito 3, 4 ao 7. Se alguém puder ler. Tito 3, 4 a 7.
Mas quando apareceu a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não em virtude das obras de justiça que nós houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou mediante o lavar da regeneração e renovação pelo Espírito Santo, que ele derramou abundantemente sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, fôssemos feitos herdeiros segundo a esperança na vida eterna. Então, não por obras de justiça, mas segundo a sua misericórdia, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo. Efésios 2:8 é o que nos vai dar a convicção de que a fé é um dom de Deus, né? A fé é alguma coisa que não nos é inata. Porque observe, isso é um raciocínio muito simples. É bíblico, mas também é lógico. Se a fé que justifica fosse inata, quantos seriam justificados? Todos. Mas todos são justificados? Não. Então ela não é inata. Ela é alguma coisa que acontece durante a vida. E como é que isso vem a acontecer? Bom, já lemos alguns textos. Isso é o trabalhar regenerador do próprio Espírito Santo, que nesse novo nascimento faz também brotar essa fé sobrenatural em confiar nas obras, ou na obra, na pessoa e na obra de Cristo Jesus. É exatamente sobre a fé que vamos ver agora no ponto 2. A fé, assim, recebendo e assim se firmando em Cristo e na justiça dele, é o único instrumento de justificação. Ela, contudo, não está sozinha na pessoa justificada, mas sempre anda acompanhada de todas as outras graças salvadoras. Não é uma fé morta, mas obra por amor. Está meio estranho essa tradução aí. Acho que faltou alguma coisa aqui na hora que eu copiei. Mas obras por amor. Oi? Pode ser. Exatamente. Está traduzido errado isso aqui. Mas a fé, não a fé morta, mas uma fé que age ou funciona pelo amor. O tradutor aqui que traduziu works como obra, mas nesse caso era um verbo, que era fazer, enfim. Romanos 3, 28 nós já lemos, mas só para lembrar aí o que está sendo dito, dessa fé como único instrumento, né? 28 diz, não lemos não, é um pouco mais abaixo. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora veja Tiago 2, 17 ao 26. Vai dizer o contrário. Tiago 2, 17 até o 26. Alguém leia, por favor. Tiago 2, 17 ao 26. Lembrando que Paulo acabou de falar. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora, Tiago. 17. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu a escritura, a qual diz, ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificado por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho,
Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Interessante, né? A gente observa aqui Paulo falando uma coisa e Tiago falando outra. Isso aqui deu um nó, né, na cabeça de muita gente, inclusive do próprio Lutero, que eu já mencionei. Mas que a solução entre essa aparente contradição entre Paulo e Tiago está nas próprias palavras de Tiago. Que a fé ela vem acompanhada de obras. Que não adianta dizer que a justificação é pela fé somente, se não houver uma manifestação de frutos dessas obras, dessa fé. De modo que, certamente, a justificação é pela fé, mas a fé não é sozinha. Ela vem acompanhada de obras. Ela vem acompanhada de mais alguma coisa. Nós não fazemos obras para ser salvos, nós somos salvos para as boas obras. Perfeito? Então, essa fé que agora brota em nossos corações por meio do trabalhar do Espírito Santo, por meio da ação soberana do nosso Senhor Deus, ela faz produzir frutos. Ela faz produzir boas obras. Uma nova vida, uma nova ação, uma nova atitude. É por isso que nós sempre estranhamos quando alguém diz que é crente, quando alguém diz que professa a fé no Senhor Jesus Cristo, mas as suas obras não condizem com aquilo que ele crê. E isso é muito perceptível, porque nós agimos de acordo com o que cremos. Que, inclusive, Jesus, a respeito do nosso próprio coração, diz que a boca fala o que está cheio o coração. Quer dizer, aquilo que crê o coração é aquilo que a boca vai manifestar. Então, quando nós dizemos crer em alguma coisa e agimos de outra maneira, na verdade, nós não cremos naquilo que falamos, mas cremos naquilo que agimos. E é exatamente, portanto, essa obra que vai evidenciar a fé, que vai demonstrar que houve, de fato, uma conversão e assim também uma justificação. Isso aqui é central para responder aquela pergunta arminiana clássica, que se Deus é quem faz tudo, e no final das contas o camarada é salvo pela vontade divina, e se uma vez salvo, salvo para sempre, então é só dizer que crê em Jesus e fazer o que quiser, não é mesmo? Não. Isso é uma pergunta? Pega o microfone. Então, claro que não. É necessário que essa fé que foi professada seja também demonstrada na vida. Eu acho que talvez a palavra obras cause uma certa confusão na mente de quem está ouvindo, quem está lendo, quem está estudando. Talvez, não de forma alguma querendo corrigir o que está escrito, mas acho que uma forma mais fácil de entender seria que a fé sem as práticas adequadas, sem práticas corretas, sem a praticar aquilo que se aprende, é uma fé morta. Não obras. A gente sempre tem a ideia de que obras são... quem faz obras visa salvação, seja caridade, seja lá o que for, mas não é exatamente essa obra que acho que está sendo falado nessa passagem. É justamente as atitudes diárias, cotidianas, ao tempo todo que a gente, no nosso falar, no nosso agir, no nosso comportamento na vida social, no trabalho, seja lá onde for, tudo isso é o nosso conjunto de obras. E se essas obras que a gente faz cotidianamente, rotineiramente, não expressarem a pessoa de Cristo, a nossa tentativa, a nossa busca pela santificação, é uma fé morta. Ela não, na verdade, eu tenho fé naquilo que eu vivia antes de ser chamado por Cristo, por Deus. Então, acho que talvez, para a gente entender melhor, em vez de obras, seria assim, as nossas atitudes não sendo condizentes com o que nós recebemos de Deus, é produto de uma fé morta. Não existe... Aí é uma questão de adaptação de linguagem, né? Claro. A gente pode usar obras, ações, atitudes, práticas, vivências, né? A gente pode usar, né? Seria só para tirar essa ideia de que obras é uma coisa
grandiosa. É qualquer atitude nossa do dia a dia, do nosso levantar, do nosso deitar, né? Isso. Tudo que nós fazemos pode ser colocado nessas obras aí. Inclusive não é só uma coisa externa, mas uma coisa interna. Porque aquilo que é interno que vai mover o que é externo. Então, por exemplo, essa fé... Nós fazemos o que o nosso coração está cheio. Isso. Ou a boca fala que o coração está cheio, se o nosso coração está cheio de coisas ruins, nossas obras com certeza serão ruins, ou no mínimo, como aquele sepulcro caiado. Né? Exato, pois é, aí que é a hipocrisia. Mas é exatamente esse ponto. Então, essas obras, ou essas atitudes, essas práticas, elas não são apenas uma questão de assim, o cara foi convertido, então agora ele vai pegar, vai doar tudo que tem, vai comprar uma passagem para a África, e é isso que é obra. Não. Envolve, inclusive, motivações internas do coração. Envolve, inclusive, uma mudança na forma como ele responde, por exemplo, o trânsito. Né? O camarada é um camarada irado, ele não consegue dirigir porque toda pessoa que dá uma cortada nele, ele já quer matar, já puxa o facão. Se o camarada foi transformado pelo poder do Espírito Santo, automaticamente, nem tanto, mas aos poucos no lapidar do Espírito Santo, ele vai mudar a atitude dele na direção. Vai deixar primeiro vai deixar o facão em casa. Depois ele vai mudar a forma de reagir às coisas que o atingiam. Observe que, mais uma vez, a gente distingue aqui as obras da visão romana, porque numa visão romana, essas obras elas devem ser manifestas, ou elas são admiradas, especialmente àqueles que se abstêm do cotidiano. Então, quem são aquelas pessoas mais santas e piedosas na visão romana? Os enclausurados, os que estão sob claustro, aqueles que estão com aqueles votos de andar descalço, voto de pobreza, voto de silêncio, e que estão distantes da vida cotidiana. Na visão reformada é exatamente o oposto. Porque as nossas obras só serão vistas à luz se nós estivermos caminhando no mesmo caminho que estávamos antes, mas agora numa nova reação. Então, uma ilustração interessante, não é minha, pastor amigo, arrependimento, quanto é que é arrependimento? Arrependimento é o seguinte, você está andando e você bate a cabeça no local. Puxa, que dor, tal, você ficou muito triste que bateu a cabeça e tal. Aí outro dia você está passando pelo mesmo lugar, vai lá e bate a cabeça de novo. Aí você, puxa, que dor e tal. Isso aqui é o quê? Remorso. Porque você levou a pancada e aí sentiu a consequência da pancada. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento é você passar de novo pelo local e abaixar a cabeça. Houve o quê? Uma mudança. Houve um novo proceder diante da mesma situação. No mesmo momento, na mesma tentação, aquela pessoa teve uma nova reação. Então ela pode, de fato, mostrar que ela é uma nova criatura. Observe que isso é uma consequência e não a causa da salvação. Capítulo 3. Cristo, pela sua obediência e morte, pagou plenamente a dívida de todos os que são justificados. E em lugar deles, fez a seu Pai uma satisfação própria, real e plena. Contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles, e como a obediência e satisfação dele foram aceitas em lugar deles, ambas livremente e não por qualquer coisa neles existente, a justificação deles é só da livre graça, a fim de que tanto a justiça restrita como a abundante graça de Deus sejam glorificadas na justificação dos pecadores. Então, aqui nós vemos o que a gente já até conversou antes, que é a questão por meio da obediência, quer dizer, os 33 anos, e morte, a crucificação, Cristo pagou
plenamente a dívida de todos os que são justificados. É isso que nos dá plena convicção de que esse trabalhar de Deus no eleito é um trabalhar completo, pleno, perfeito. Temos a garantia de que aquele que começou a boa obra há de completá-la, porque ele fez assim desde o começo. Ele já pagou a dívida, que basta apenas agora ser aplicada. Romanos, capítulo 5, verso 8, 9 e 18, diz assim: Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E o 18 diz: Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2. Cinco a 6. Acho que é isso aqui. Acho que eu anotei alguma coisa errada. Bom, vamos para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Eu anotei esses versículos meio apressado hoje. Fiz muitas atividades. Teve evangelismo à tarde. Eu terminei tendo menos tempo. Versículo 21. A gente já leu até, mas a gente volta a ler. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, esse é o ponto. Elas foram aceitas, essas obras de Cristo foram aceitas no nosso lugar. Tornando assim, como diz aqui, contudo, como Cristo foi pelo Pai dado em favor deles como obediência e satisfação dele, foram aceitas em lugar deles. Se foi aceito, então a justificação é plena, é total. Está perdoado. A dívida foi paga. A justificação é a certeza de que as obras meritórias não tornam aquele crente mais ou menos favorável diante de Deus, mais ou menos agradável diante de Deus, mais ou menos justo diante de Deus, porque ele já é justificado. É por isso que toda vez que nós começamos o culto, nos domingos, nós normalmente falamos o quê? Recebe o nosso culto, a nossa adoração, por meio da obra de Cristo. Se é por meio da obra de Cristo, então nós vamos ser agradáveis. Ainda que o nosso culto seja imperfeito. Ainda que os caras da música desafinem. Ainda que o irmão, quando for orar, ore errado. Ainda que o pastor, quando pregue, seja meia boca a pregação. Em Cristo, esse culto é aceito. É claro, isso não significa que é qualquer coisa. Isso não significa que é o jeito que quiser. Não. Isso significa que em Cristo somos aceitos. E o culto em Cristo é conduzido cristologicamente em adoração a Deus por meio de Cristo em todos os seus atos também. Essa não é só uma declaração aleatória. Não adianta declarar e não fazer nada disso. É assim, ó, recebe a nossa adoração por meio de Cristo. Aí a nossa adoração é em nome de Cristo. Agora nós queremos pedir autorização ao pastor, porque nós vamos fazer agora uma apresentação
e essa apresentação completamente humanista, uma pregação humanista e etc. Não, não é isso, né? Essa declaração em nome de Cristo, ela tem que ser acompanhada de um culto em nome de Cristo, que é manifestado Cristo em todas as suas partes, em todos os seus momentos. Cristo deve ser o centro. Ok? Vou seguir mais um pouco. Ponto 4. Deus, desde toda a eternidade, decretou justificar todos os eleitos. E Cristo, no cumprimento do tempo, morreu pelos pecados deles e ressuscitou para justificação deles. Contudo, eles não são justificados enquanto o Espírito Santo, no tempo próprio, não lhes aplicar de fato os méritos de Cristo. Isso é importante. São 3 fases dessa obra de justificação. A primeira fase é a obra, vamos dizer assim, preparatória, que é Deus Pai, que decretou desde toda a eternidade justificar os eleitos. Isso você vai encontrar, por exemplo, em Gálatas 3:8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Quer dizer, a Escritura já nos mostra que essa justificação está desde sempre, desde a eternidade. É algo que já estava pré-ordenado, preparado para ocorrer. Mas no tempo, como isso é executado? Em Cristo. Quando ele, no tempo oportuno, morreu pelos pecados e ressuscitou para a justificação. É importante lembrar da ressurreição, porque a morte, ela é o pagamento da dívida. Está satisfeito. Mas o que prova que foi satisfeito? A ressurreição. Porque ao ressurgir, está comprovado que Deus satisfez a sua ira em Cristo, uma vez que ele ressuscitou e não permaneceu morto. Por isso a importância da justificação. Parece bobagem, mas a teologia, especialmente do século XIX, quase toda ela duvida da ressurreição de Cristo. Né? Você vai observar grandes teólogos, por assim dizer, dizendo que Cristo não ressuscitou historicamente. Ele apenas ressuscitou nos corações dos discípulos. Se isso é verdade, então vamos fechar a Bíblia, vamos para casa, porque não adianta nada. Cristo ressuscitou em corpo. Aquele corpo do qual antes ele havia padecido. Agora, isso não significa que todos os eleitos de Deus estão justificados desde o primeiro século. Quando é que eles serão justificados? Quando o Espírito Santo chamar eficazmente o incrédulo por meio da palavra, o chamado externo, e através da transformação regeneradora do novo nascimento, esse agora que era incrédulo e inimigo de Deus, torna-se crente, crendo na obra e pessoa do Senhor Jesus Cristo, e pela fé, portanto, recebe a justificação que já lhe estava conferida desde a cruz. Percebem que há os passos aqui a serem dados? Entendem essa construção? Isso é importante também porque a gente não confundir as operações. Porque apesar da justificação ser um ato de Deus para consigo mesmo na cruz, ela só é aplicada com o trabalhar do Espírito Santo diretamente na pessoa. Ponto 5. Deus continua a perdoar os pecados dos que são justificados, embora eles nunca poderão decair do estado de justificação, poderão, contudo, incorrer no paternal desagrado de Deus e ficar privados da luz do seu rosto,
até que se humilhem, confessem os seus pecados, peçam perdão e renovem a sua fé e o seu arrependimento. Então aqui a gente observa que, apesar de justificados, eles continuam pecando. E como pecadores, eles continuam precisando da misericórdia, da graça e pedir perdão, confessar os seus pecados. Continuam tendo que confessar as suas atrocidades, continuam tendo que confessar as suas quebras da lei. Mas há ainda casos, em momentos da vida do justo, em que ele pode entrar numa situação de pecado, de incredulidade e de resistência, por assim dizer, da graça de Deus, que ele fique, às vezes, um período, até longo, como diz aqui, de privação da luz do rosto. O exemplo clássico que nós temos na Escritura é esse mesmo, Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus, escolhido por Deus para ser rei de Israel, que Deus preparou, que Deus conhece com seu coração, homem que confiou no poder de Deus, ainda jovem, lutou contra um guerreiro muito mais preparado que ele, muito maior que ele, muito mais forte que ele, venceu pela fé e assim mesmo incorreu em pecado terrível, pecado de assassinato, adultério e assassinato e adultério. Oi? Pelo menos, né? E isso num período longo. Porque quando Natan vai se encontrar com Davi, o seu filho já havia morrido. Então, no mínimo, nós estamos falando de quantos meses? 9. Pelo menos isso. Aí a gente arredonda para um ano, né? Vamos arredondar para um ano. Então, pelo menos, Davi ficou relutante por um ano. Pelo menos aí, nos cálculos. Até que Natan foi até ele. Observe o Salmo de número 32, que é o salmo clássico a respeito desse assunto. Por causa da morte lá. Versículo 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. A gente canta essa música, né? Vocês estão lembrados aí? Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, observe que isso pode acontecer mesmo com alguém que foi justificado. É por isso que João, na sua primeira carta, capítulo 1, 7 a 9, nos fala que se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, mesmo justificados, mesmo declarados justos, nós ainda cometemos pecados. Mas temos a certeza que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça por causa de Cristo. Para terminar, nós temos aí o ponto 6,
como é que se dava a justificação no Antigo Testamento? A justificação dos crentes sobre o Velho Testamento era, em todos estes respeitos... Está muito ruim essa tradução. Hã? Aspectos, está muito... não sei, eu não corrigi direito por causa da pressa. A mesma justificação dos crentes sob o Novo Testamento. Então aquela pergunta clássica, né? Como é que os homens eram justificados no Antigo Testamento? Em Cristo. Mas pela fé. E não por obras. E não pela lei. Né? Isso é importante. Porque é muito comum, dentro dos nossos dias, as pessoas acreditarem que no Antigo Testamento as pessoas tinham uma outra forma de salvação. Essa outra forma se dava pelo cumprimento da lei. Se você cumprisse a lei, você era justo. Se você não cumprisse, você era injusto. Mas isso não é verdade. Sempre, desde o Antigo Testamento até o Novo, sempre, a justificação é pela fé. Gálatas 3, 9 a 14. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Romanos 4, 22 ao 24, nos dá essa mesma ideia. Pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões. Mas acho que aqui está falando de Abraão aqui, né? A gente tem que ler a partir do versículo 18 para entender. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Abraão foi justificado pela fé. E nós somos justificados pela fé. Do mesmo jeito. De modo que não há outro meio para ser justificado senão pela fé em Cristo Jesus. Fé essa dada por Deus por meio do agir regenerador do Espírito Santo. Perguntas? Em Romanos, no versículo 5. No 4 diz Romanos assim. quanto? Romanos 4, versículo 5. Certo. Fala primeiro que o que recebeu o salário é o que como é que ela diz? Ora, o que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Aí o 5. Mas o que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio. Quer dizer que ele recebe pela fé. Ele quem? Esse salário esse que não trabalha. Ele está se referindo a quem? Pela graça. Aí é pela graça. Isso. Essa graça que se manifesta não
como uma dívida, uma obrigação da parte de Deus, mas como um favor imerecido. Todas as bênçãos de Deus, elas são favores graciosos de Deus. Nós não temos como alcançar de Deus mérito. Não há absolutamente nada que possamos fazer para que... Exatamente. Nós não podemos, da parte de Deus, encontrar da parte de Deus nada meritório nosso, nenhum sacrifício que façamos. É pela fé sempre. A graça de Deus se manifesta. É uma graça abundante, que nos beneficia a todo momento, e as nossas ações, portanto, são respostas da graça de Deus. Então, por exemplo, por que eu me privo de cometer pecados se eu já sou recebedor da graça? Porque por causa da graça que eu recebi, eu agradeço a Deus, eu vivencio a gratidão da graça recebida, obedecendo a Deus e me privando dos pecados. Mas não o contrário. Eu não me privo de pecados ou não me privo de certas coisas para que Deus seja gracioso para comigo. Esse é o inverso da coisa. Então, por exemplo, você vai encontrar o pessoal em algumas igrejas dizendo assim, não, você precisa fazer as 7 semanas não sei o que lá, as não sei das quantas, 10 não sei das quantas, o jejum de não sei quem lá, um monte de voto de não sei das quantas. Para que assim... Oi? Exato. Exatamente. É o inverso. Perfeito. Cristo me amou. Isso. Então, quando essas coisas, assim, essa visão, ela minimiza Deus. Porque parece dizer que Deus pode ser moldado segundo as nossas ações. Segundo alguma privação nossa. Nós pequenos. A areia do deserto, para os olhos de Deus, quando a gente observa o tamanho da criação. Quem somos nós para nos privarmos de alguma coisa e acharmos que com isso vamos mover a mão de Deus? Não. É porque a mão de Deus já foi movida em nosso favor, é que nós agimos em amor, em gratidão a Ele, cumprindo a sua lei. Então, se é para nos privar, essa privação ela não deve ter como objetivo mover a mão de Deus. Fazer alguma coisa que Deus quer que Deus faça. Não. Essa privação ela deve ter como motivo a nossa própria gratidão. Então, por exemplo, domingo nós tivemos uma convocação aqui para o jejum. O jejum, ele não tem como objetivo fazer com que Deus se apiede de nós por causa do jejum. O jejum, ele tem como objetivo demonstrarmos a nós mesmos o quanto carecemos da vontade de Deus e por meio da oração e dessa intensificação da nossa parte, nós podemos vivenciar de pronto o desejo e a vontade de Deus, ainda que nos seja amarga, como a fome. Então nós podemos clamar a Deus, é por isso que ela está muito ligada a momentos de... o jejum está muito ligado a momentos de tensão, de sofrimento. Porque nós estamos o quê? Manifestando que ainda que a minha oração não... ainda que a minha vontade que eu estou orando não seja a de Deus, eu posso ter a certeza de que assim como o alimento não me é necessário mais do que Deus, a vontade dele é maior do que a minha própria vontade. O jejum
é uma disciplina espiritual para o nosso próprio coração em obediência ao Senhor. Nesses momentos de tensão, ele é importante para a gente manter o foco, manter o olhar em Deus e não na nossa própria vontade. Porque quando a gente está num momento de sofrimento, é muito comum nós gritarmos por justiça de Deus. Né? Nós somos injustiçados. Será que Deus é cego, que ele não está vendo o que está acontecendo lá em Brasília? Será que Deus está dormindo, que ele não está sabendo o que os caras estão fazendo na Câmara? Será que é isso? Então, não brota naturalmente um anseio do nosso coração de dizer assim, Senhor, como é que é isso aí? E como é que a gente disciplina o nosso coração para não achar que a vontade de Deus tem que ser a nossa? Jejum. Graças a Deus pelo jejum, pela privação do alimento, para que a gente possa disciplinar a alma. Eu creio que Deus já sabia de tudo isso. Oi? Eu creio que Deus já sabia de tudo isso que está acontecendo, porque ele disse, Jesus disse, que ia acontecer rumor. Saber, com certeza ele sabe. Eu tô falando aqui, não é porque eu não é que eu acredite nisso, não. Eu tô fazendo aqui como diz o advogado, o diabo, né? O camarada que disse, será que Deus? Não, claro que não. A resposta é não, né? Deus está vendo tudo o que acontece, está aguardando o momento para que ele possa agir como ele já determinou desde a eternidade. Tá desligado? Tá desligado, não? Tá ligado? Então pode falar. Que tava Não, tá desligado. Agora sim, vá. Quando o Tiago falou que a fé sem obra é morta, e a obra sem fé, eu creio que no sentido tem que fazer os dois. Mas para fazer esses dois tem que ter amor. Fazer aquela obra, eu posso ter fé, mas eu não tenho amor, como é que eu vou fazer uma obra para alguém? Porque ali em 1 Coríntios 13, não sei se é no versículo 4 ou 5 que fala, ainda que venda tudo que tiver e der para os pobres, não for com amor, nada serei. É isso aí. Então. Pregação que eu vou fazer domingo esse e o outro, né? Coríntios 13. É a pregação. O amor é o que nos move, né? O amor a Deus. Primeiro, o amor é a engrenagem, né? Então, Deus nos ama, nós amamos a Ele e nós amamos o próximo. Nessa ordem. Tem muitos políticos que vai por exemplo, nesses velhinhos, asilo, tudo, e faz uma obra grande. Mas ali ele não faz com amor, ali ele faz em benefício a ele, para ganhar lá na frente, né? Então isso não é amor. Não vale nada. Mais alguma pergunta, gente? Alguma questão? Não? Então, vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, por esse momento de aprendizagem. Ajuda-nos a observar essas coisas com cuidado, com zelo, sabendo que a doutrina da justificação foi desenvolvida na história da igreja com lágrimas e sangue. Que muitos morreram porque creram nessas coisas que acabamos de aprender. E, ó Senhor, dá que possamos confiar em Ti e que essa fé que o Senhor nos deu possa de fato produzir frutos, ações que demonstrem que nós realmente fomos justificados por Ti. Abençoa-nos no resto dessa semana, para a Tua glória em Cristo. Amém.